Amém. Viemos de uma semana intensa. Glória a Deus. E a nossa força vem dele, gente, porque senão não estaríamos aqui. Eu gostaria de agradecer, a todo mundo que participou da arrumação para esses dias, desde de sexta-feira da semana retrasada, todo mundo que se empenhou, ficou aqui, chegou mais cedo, saiu mais tarde, trouxe alguma coisinha para o pessoal que estava trabalhando comer, enfim, toda a igreja, todos aqueles que intercederam também por esse momento, você faz parte. E eu gostaria de te agradecer por isso. Amém? Em nome de todo o presbitério, nós agradecemos por vocês comprarem a ideia daquilo que Deus separou para nós. Amém. E hoje eu quero falar com vocês sobre o chamado do rei. Eu estava perguntando para o Senhor o que eu ia falar. E aí ontem, na verdade foi quando eu estava vindo para cá, entre sexta e sábado, naquele intervalo entre preparar o tabernáculo aqui e vir para cá ministrar, Deus me lembrou da história de Vasti e Esther. E lá no livro de Esther, no capítulo 1, nós lemos assim, a partir do versículo 5. Eu estou com a versão Nova Almeida, tá? Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias no pátio do Palácio Real. Havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de linhos, e de púrpura a argolas de prata, e a coluna de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. As bebidas eram servidas em taças de ouro, de vários tipos. Havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. No 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtar, Abigatar, Zeta e Carcais, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei. E eu paro aí. O que estava acontecendo naquele momento? Acontecia um banquete, que, na verdade, nós lemos aqui a segunda parte do banquete. Antes desses 7 dias, já haviam tido 180 dias de banquete. Que banquete! Que glória tinha aquele reino! Qual era a grandeza de Assuero, não é verdade? Nós podemos aqui ver na descrição do palácio, ver nos detalhes do banquete, do que era oferecido. O rei estava ali querendo celebrar suas conquistas, querendo celebrar o tamanho do seu reino, celebrar a sua grandeza. Eu não quero aqui entrar no mérito de por que ele estava fazendo aquilo, se era por soberba ou não. Não é a atitude de Assuero que eu quero me deter. Eu quero me deter aqui ao que nós fazemos quando nós ouvimos o chamado do rei. Assuero mandou chamar a rainha. Assuero mandou chamar Vasti. E a Bíblia diz, Vasti se recusou a atender à ordem do rei.
Como será que nós nos comportaríamos se um rei nos chamasse à sua presença? Será que atenderíamos ao chamado do rei? Ou será que recusaríamos ao chamado do rei? Talvez a gente pudesse retrucar, mas ele não chamou Débora, ele ordenou e ela não quis aceitar a ordem. Quando nós estamos numa posição de liderança, qualquer chamado nosso pode ser considerado uma ordem. Então, é difícil a gente aqui falar assim, até que ponto foi uma ordem, até que ponto foi um chamado, a gente não sabe. Mas era um chamado. Mesmo que fosse uma ordem, era um chamado. E Vasti, na condição de rainha, na condição de súdita, na condição de esposa, ela não poderia ter atendido ao chamado do rei? Por algum motivo, ela não atendeu. Por algum motivo, ela não atendeu. Quando o rei chama, como soa este chamado para nós? Será que ele soa para nós como um decreto ou será que ele soa para nós como um convite? A atitude de Vasti me fez lembrar da parábola do banquete do rei. Vocês lembram dessa parábola? O Jesus Cristo contou essa parábola aos seus discípulos. E a gente pode lê-la tanto em Lucas quanto em Mateus. Em Lucas, ele descreve: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Lá na passagem correlata em Mateus, nós vemos que este homem era um rei. E que este banquete era para comemorar o casamento do seu filho. Logo, não era qualquer banquete. Assim como não era qualquer banquete, o banquete de Assuero, concordam? Era um banquete para celebrar o casamento do seu filho, o casamento do filho do rei. Um grande acontecimento. E lá em Lucas 14, de 16 a 20, é que nós estamos lendo agora, tá? À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E um outro disse: casei-me, por isso eu não posso ir. Desculpas e mais desculpas. Por que será que esses homens nem sequer tentaram ouvir o convite do rei? Nem sequer tentado fazer um esforço de atender o convite do rei? Os convidados simplesmente não se importaram com o convite. Viraram as costas, disseram: não iremos, como Vasti fez. Não iremos. Eles não pensaram se o rei tinha preparado tudo, já tinha gastado uma fortuna para que muitos viessem. Eles não pensaram. Eles não pensaram que eles poderiam se alegrar na alegria dele. Às vezes é difícil se alegrar na alegria do outro. Eles não pensaram. Eles pensaram em si. Eles não se importaram. Mateus conta que alguns chegaram até a maltratar os servos que chegavam convidando. E até a matar os servos que chegaram convidando. Eu quero exterminar esse convite. Não quero papo. Não quero papo. Até que ponto pode chegar o endurecimento do coração, não é verdade? Me fechei totalmente, corto até a origem do convite. Pá! E então eu volto a pergunta para nós.
Como temos nos comportado diante do chamado do rei? E agora eu não te pergunto hipoteticamente com relação a um rei. Eu te pergunto de modo real, porque o nosso rei nos chama para o banquete. Como ele nos chama? Será que nós temos parado para ouvir esse convite? Ou será que simplesmente temos negado? Será que temos nos importado com este convite? Muitas vezes, nós deixamos de atender um convite, um chamado, porque nós não sabemos exatamente o que vai acontecer se nós formos. Provavelmente, esses homens e Vasti pensaram, se eu for lá, o que será que vai ter? Será que vai ter alguma coisa de interessante? Vasti pode ter pensado, ele só vai querer me exibir, não vou não. Por que eu vou? Às vezes a gente fica pensando tanto nos porquês. Para que o rei me chama? Por que ele me chama? Por que eu deveria parar o que eu estou fazendo para ir? Vasti estava dando um banquete também, né? Ela tinha que parar ali de receber quem ela estava recebendo para ir lá atender o rei. Por que vale a pena eu largar o que eu estou fazendo para atender o rei? Por que eu devo me alegrar por ele, com ele, ou fazer parte dessa alegria? Se a gente parar para pensar em Vasti, a glória não era dela também? Ela era rainha daquele reinado todo. Ela não podia participar da mesa do banquete? Se o motivo do Assuero era ruim, não importa, ela podia assumir o seu lugar ali. Quando nós recebemos um chamado vindo do rei, quando a gente vê essas duas situações, o que faltou em Vasti? O que faltou nos homens que recusaram o convite para o banquete do rei? A primeira coisa que nós precisamos ter para atender um chamado vindo do rei é um coração disponível. Um coração que está pronto a atender, sem pestanejar. Isso faltou. Quando a gente tem esse coração, a gente para ouvir o chamado. E aí a gente pensa, como eu vou? Mas antes a gente precisa entender que o chamado é nosso e está disponível para atender o chamado do rei. A presteza da nossa resposta ao chamado não pode fazer, entretanto, que nos apresentemos diante do rei de qualquer jeito. Então, por isso que eu falei, primeiro a gente percebe, a gente tem que ter um coração disponível. E aí a gente vai entender o chamado. Tá, eu vou. E aí eu vou pensar, como eu vou? Como eu vou? Eu não posso de qualquer jeito. Eu não posso de qualquer jeito. E aí a gente voltando na passagem do banquete do rei, mas agora eu vou pegar a passagem de Mateus. Mateus 22:10 diz assim: E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Isso aconteceu por quê? Os convidados originais negaram. Então o rei falou, não, meu banquete não vai ficar vazio. E aqueles que recusaram não vão mais entrar. Então vão e chamem. Chamem, espalhem a notícia, convidem. E todos os que estavam com o coração disponível fizeram o quê? Vieram, encheram a sala. Quando nós estamos com o coração disponível, nós podemos atender ao chamado. Só que aqui segue o seguinte: mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Ele notou, então, um homem que não trazia a veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial?
e ele emudeceu. Existem vestes adequadas para se entrar na presença do rei. Toda vez que eu leio essa passagem de Mateus, eu lembro de uma brincadeira que a gente fazia quando era criança. A tia Lenira fazia sempre na escola dominical. E ela fazia para contar desse banquete. A gente sentava em roda, eu lembro lá no pátio da Jardim Botânico. Quem é da época do Jardim Botânico, tinha um pátio grande assim, a escola dominical a gente fazia várias atividades ali naquele pátio externo. E a gente sentava em roda, e aí a tia começava: eu vou no banquete do rei. E aí ela fazia uma senha, que a gente tinha que descobrir qual era. E aí vamos supor, eu vou no banquete do rei usando um dedal. E aí a gente tinha que descobrir qual era a senha. E aí eu passaria a vez para o Murilo. E aí, de repente, o Murilo falaria assim: eu vou no banquete do rei usando uma melancia. Eu vou falar: vai. E aí eu passaria para a tia Ana. E ela falaria: eu vou no banquete do rei usando um elefante. Não, não vai. O Cláudio: eu vou no banquete do rei usando uma caneta. Vai. Alguém já descobriu qual é a senha? Simone: eu vou no banquete do rei usando uma saia. Vai. Gustavo: eu vou no banquete do rei usando uma cadeira. Não vai. A senha era a primeira letra do nome. E cada vez ela fazia essa atividade usando uma senha diferente. Às vezes a senha era postura, estava de perna cruzada. E aí todo mundo que falasse alguma coisa de perna cruzada estava certo. Se falasse de perna aberta, não entrava. E ela fazia dessa forma lúdica para que nós pudéssemos entender que existe uma veste adequada para entrar no banquete do rei. Existe uma veste adequada para entrar na frente do rei. Como eu vou me apresentar diante do rei? Eu posso me apresentar sujo, mal vestido, com mau cheiro? Se a gente fosse pensar no nosso mundo, se você tivesse um encontro com um rei, com um presidente, com um governador, com uma autoridade da nação, você iria de qualquer jeito? Certamente que não. A gente atende o chamado como está, mas a gente não se apresenta como está. Porque quando nós atendemos o chamado, nós precisamos entender que Ele nos chama como estamos, mas Ele não quer que nós permaneçamos como estamos. Ele quer nos dar novas vestes. Ele quer que nós mudemos a nossa postura. Ele quer que nós mudemos a nossa atitude. Ele quer que nós mudemos a nossa realidade. Quando nós pensamos na história de José, no Egito, José já tinha passado por uma série de coisas. José tinha passado pela casa de Potifar e tinha sido jogado na masmorra. E ele estava ali, preso. Qual não deveria ser a ânsia dele por sair daquele lugar? E, de repente, chegou o dia dele sair daquele lugar. E o dia que ele ia sair daquele lugar foi por quê? Um chamado do rei. O faraó mandou buscar José. E ele foi chamado às pressas. Fizeram-no sair às pressas da masmorra. E o que a Bíblia fala que José fez? Eu só parei para prestar atenção nisso ontem. José se barbeou, mudou a roupa e foi se apresentar a Faraó. Ele devia estar morrendo de pressa de sair dali. Mas ele saiu e entendeu, eu não posso ir assim. Ele devia estar barbudo, sujo, né? Como é que você fica na prisão? Como é que você fica na masmorra? Imagina, ainda mais naquela época. Como é que você fica na masmorra? Devia ser tudo junto ali, né?
as necessidades, enfim, não era? Ele devia estar imundo. E por que José fez isso? Porque ele entendia que ele deveria se tratar para chegar à presença do rei. José é um exemplo muito forte de honra que nós temos na Bíblia. José aprendeu, porque o seu caráter foi forjado ao longo da sua história, e ele aprendeu que ele deveria honrar. Ele honrou Potifar. Infelizmente, foi a palavra da esposa de Potifar contra dele. Então, Potifar jogou-o na prisão. Ele ali ensinou sobre honra para os carcereiros. Ele ensinou sobre honra para quem estava preso junto com ele. E ele ensinou falando assim: lembre-se de mim. E o copeiro foi restituído ao seu posto. E ele não se lembrou de imediato a José. Mas um dia ele lembrou. E no dia que ele lembrou, José foi levado à presença do rei. Mas José se preparou para estar na presença do rei. E assim ele conquistou o rei. Assim ele conquistou o faraó. E Faraó, achando graça sobre José, o fez governador de todo o Egito. E assim José teve a chance de honrar seu pai, de honrar sua família, de honrar seu povo. Quando nós entendemos o peso da honra, nós sabemos que nós devemos nos apresentar diante do rei da maneira que o rei merece. Nós entendemos que a nossa resposta ao convite deve ser de forma a honrá-lo e respeitá-lo. Isso mostra que nós damos importância ao convite. Então, quando nós temos um chamado vindo do rei, nós precisamos, primeiro, ter um coração disponível. Segundo, dar a devida importância ao chamado. Não podemos atender a esse chamado de qualquer maneira. Nós precisamos honrar aquele que nos fez o convite. E como nós podemos nos preparar para esse encontro? Para a gente entender como a gente pode se preparar, eu vou voltar à história de Esther. E aí, costurando essas 3 histórias, a gente vai entender. Esther, quando virou pretendente do rei, ela nem tinha sido chamada ainda, hein? Ela era pretendente do rei. Quando ela se tornou pretendente do rei, ela passou por uma série de preparações. E a Bíblia diz que ela recebeu produtos de beleza e alimentação especial. Foram 12 meses de tratamento. 6 com óleo de mirra, 6 com óleos aromáticos, essências e perfumes. E o rei se agradou de Esther e pôs a coroa real sobre sua cabeça. Então, Esther passou por tratamentos com produtos de beleza e alimentação especial, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos. Foi mais de 1 ano de preparação, hein? Esther, para se apresentar diante do rei, teve que se preparar, então, em primeiro lugar, com produtos de beleza e alimentação especial. Como nós nos preparamos com produtos de beleza e alimentação especial? Como? Como? Com a Bíblia. Com a Bíblia, nós nos preparamos com produtos de beleza e alimentação especial. Tem alimentação mais especial do que essa? Com certeza não. Com certeza não tem. E como é que a Bíblia nos fala que o nosso rosto se torna belo? Como ela fala? Ela fala que a formosura do rosto vem de onde? Da alegria. A alegria do Senhor aformoseia o rosto. A alegria do Senhor aformoseia o rosto. Então, o principal produto de beleza que nós podemos fazer uso é a alegria do Senhor.
E como nós obtemos a alegria do Senhor? No Salmo de número 16, versículos 8 e 9, nós temos assim, olha: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra, o meu espírito exulta e o meu corpo repousará seguro. A alegria vem da certeza de que eu habito nele. Se eu habito nele e ele habita em mim, o meu coração se enche de alegria. E é nessa intimidade, através do alimento da palavra, que eu me sacio. E é nessa intimidade que eu me transformo. E quando eu olho para a palavra, eu vejo quem eu sou. Mas eu não vejo a Débora comum. Quando eu olho para a palavra, eu vejo quem eu sou nele. E a própria Bíblia fala, e nós sabemos, quem conhece Jesus sabe, o meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Se eu estou nele, é impossível eu não refletir a beleza dele. Se eu estou nele, é impossível eu não resplandecer a sua luz. Então, o meu produto de beleza é a minha alimentação especial, vem da palavra de Deus. Segundo ponto de Esther foi o quê? Óleos de mirra. Óleo de mirra. A mirra era um elemento que era usado para cura, era uma coisa medicinal. Ele era usado muito para cura. E ele era usado também para quê? Lá no tabernáculo, a gente acabou de passar pelo tabernáculo. Lá no tabernáculo, quando Moisés recebeu a ordem de como ele ia fazer o óleo da unção, foi com o quê? Com mirra. Pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida. A metade, a saber, 3 quilos de cinnamon aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de acácia, segundo o peso padrão do santuário, 3,5 litros de azeite de oliva. E assim ele fez o óleo da unção. E Deus deu ordem que tudo fosse consagrado com aquele óleo. Assim você consagrará essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Então, a mirra representa a nossa consagração e santificação. Quando nós atendemos o chamado do rei, nós precisamos honrar este chamado e entender que nós precisamos mudar as nossas vestes. Nós não permanecemos como somos. Então, nós devemos recorrer à palavra. E a palavra nos transforma de dentro para fora, transforma o nosso rosto, nos dá alegria, nos dá saciedade. E nós devemos buscar diante dele a unção, a consagração e a santificação. E o terceiro ponto são os perfumes e óleos aromáticos. E quando a gente pensa em perfume, a gente pensa em adoração. A gente pensa em oração. O anjo recolhe as nossas orações, apresenta a Deus como incenso suave, o cheiro agradável. A nossa adoração sobe como incenso suave. Então, o terceiro ponto, para eu apresentar a mim mesmo diante do rei, eu preciso vestir as minhas vestes de louvor. Isto é, tomar uma atitude de adoração e devoção. Um coração disponível deve dar a devida honra à presença do rei. E lá em Isaías 61, nós vemos como isso é possível. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu. E Ele me ungiu para quê? Ele me ungiu para quê? O que acontece quando essa unção vem sobre mim? E aí lá no versículo 3,
Ele diz que Ele nos dá uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Então, quando a gente entende que a nossa transformação não é apenas a nossa veste exterior, mas é a nossa veste interior, a angústia não vai roubar o meu lugar no atender o chamado de Deus. A tristeza não vai roubar o meu lugar. Porque eu vou receber dele uma transformação genuína. E esses sentimentos que hoje em dia, e mais do que nunca, assolam a humanidade, oprimem a humanidade. Nem estes sentimentos vão ser capazes de roubar o que Ele tem para nós. Ele quer transformar a nossa realidade. Ele nos chama hoje para atender este chamado. Ele nos chama hoje para atender este chamado. E nós precisamos, então, estar com nossos corações disponíveis. Nós precisamos, então, entender que esse chamado é um chamado de honra, de respeito, e que para entrar e permanecer na presença do Rei, eu preciso me preparar diariamente. E o mais lindo do nosso Rei, é que Ele nos chama. Do jeito que a gente está, Ele nos chama. A gente atende. E quando a gente atende e mostra para Ele, Senhor, eis-me aqui, eu quero me preparar, eu quero entrar na Tua presença. O que Ele faz? Ele participa de todos os estágios. O Rei fica junto com a gente. É Ele quem nos alimenta. É Ele quem nos dá beleza. É Ele quem nos enche da assunção. É Ele quem nos santifica. É Ele quem nos dá alegria. É Ele quem nos ensina a adorá-lo em espírito e em verdade. É Ele que transforma a minha essência. O Rei nos chama hoje. O Rei nos chama hoje. Nós queremos atender esse chamado hoje. Que nós possamos ouvir o convite do Rei. Que não passe de nós. Não queremos ser como os homens que simplesmente viraram as costas e perderam o banquete. Ou como Vasti, que disse não e perdeu o reinado. Não queremos. Queremos ser como Esther. Queremos ser como os homens que atenderam o chamado e se vestiram. Queremos ser como José, que entendeu a importância do convite do Rei. Queremos chegar à presença dEle. Então, que possamos atender esse chamado. Que possamos estar atentos à convocação do Rei. E nos apresentar a Ele. E é através da nossa consagração que Ele nos santifica. É Ele que nos unge e esse óleo mantém acesa a chama da adoração. É Ele quem nos ensina a orar e a adorá-lo em espírito e em verdade. É Ele quem nos dá vestes novas. E Ele nos diz: eu tirei de você a sua iniquidade e hoje eu o vestirei de roupas finas. Eu tirei de você a sua iniquidade e hoje eu te vestirei de roupas finas. Esse é o chamado que Ele tem para nós hoje. Que possamos estar atentos a isso, para que nós achemos favor e graça diante dEle. Quando nós temos as nossas vidas tocadas pelo Rei, no momento em que nós atendemos o seu chamado e Ele toca as nossas vidas, as nossas vestes são trocadas. Que possamos hoje entrar na presença dEle e participar desse banquete. E assim ter o cumprimento do chamado dEle em nossas vidas.
Às vezes, como eu disse no começo, às vezes a gente não atende o chamado do rei. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu sou capaz de fazer o que ele me pediu. Só que o nosso rei é diferente. O nosso rei não vai te pedir uma coisa impossível. Por quê? Porque nada é impossível para ele. E quem te capacita é ele. Então, quando ele te chamar, atenda, porque ele vai te aperfeiçoar. Ele vai te capacitar a fazer o necessário para cumprir aquele convite que ele te fez. Hoje o rei nos chama e ele nos diz que no lugar de vergonha vocês terão dupla honra, em lugar de afronta exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Hoje nós queremos atender o chamado do rei. E eu quero te fazer esse convite. Se o rei te chama hoje, qual é a sua postura diante do chamado do rei? Em Apocalipse 3:20, nós lemos que ele está à porta, ele bate, e nós ouvimos a voz dele. Quando ouvimos a voz dele, a única coisa que nós precisamos fazer é abrir a porta e deixar que ele entre. O rei nos chama à presença dele. O rei nos chama para um banquete com ele. E eu quero te convidar a aceitar esse convite. Eu quero te convidar a aceitar esse convite. E eu vou colocar uma música aqui para tocar. Amém, Senhor. E eu vou convidar você. Se você hoje quer aceitar o convite do rei, se você hoje disponibiliza o teu coração para estar atento a ele e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu atendo o teu chamar. E eu entendo que quando eu atender isso, eu não posso ficar como eu estou. Porque se eu ficar como eu estou, eu serei que nem aquele homem que entrou no banquete sem vestes nupciais. E o que aconteceu com aquele homem? Ele foi lançado fora. Eu não posso. O rei Davi, com toda a sua grandeza, com toda a sua glória, ele tinha consciência de que para se apresentar diante do rei da glória, ele não podia chegar de qualquer maneira. E era o rei Davi. O rei Davi. Ele sabia que para se apresentar diante do rei, ele precisava de mãos santas, coração puro, espírito quebrantado. Ele sabia. E nós hoje também sabemos. Então eu te convido, se você quer aceitar o convite do rei hoje, eu te convido a ter uma postura, uma mudança de atitude. E por isso eu vou te convidar a ficar de pé para aceitar esse chamado. E nós ouviremos uma música, e enquanto isso, que Deus ministra ao seu coração, que nós possamos atender esse chamado, dizendo: Senhor, para ti nós iremos. Para ti nós iremos, Senhor. Entendendo quais são as heranças que nós temos em ti. Entendendo, Senhor, que nós não podemos ficar como estamos, que precisamos ser moldados por ti, Senhor. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me deste, e para ti eu vou. Atendemos o seu chamado, Senhor. Nós dizemos que para ti iremos. Não importam as consequências. Não importa o que precisaremos abrir mão, Senhor.
confieso que inseguro estou, mas teu amor me envolve e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego. Vamos cantar junto? E para ti eu vou. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Me rendo a ti. E para ti eu vou. Nos rendemos a ti, Senhor. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Me rendo a ti. E Ele nos lembrará de tudo aquilo que Ele fez. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E Ele te lembrará todos os dias. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. De tuas promessas me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Para ti eu vou. Senhor, nós nos rendemos a Ti. Declaramos, ó Pai, que atendemos o Teu chamado. Para Ti nós olhamos, para Ti nós iremos, até sermos totalmente transformados, Senhor. Me rendo a Ti. Para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu atendendo o chamado dele, nós recebemos a unção do Rei. E eu gostaria de chamar os pastores presentes, Pastor Murilo, Pastor Marcelo, Tia Ana, Pastor Gil. E os pastores vão se posicionar aqui na frente. E eles vão fazer uma unção rápida. É só o toque do óleo, o toque do óleo, o toque do óleo. Nós veremos aqui para frente, dizendo: para ti eu vou, para ti eu vou. E rapidamente, vem, recebe a unção e volta. Vamos fazer isso como um ato de fé. Senhor, atendemos o seu chamado. Para ti iremos. Recebemos, Senhor Jesus, o teu toque. Amém?